Na mais recente obra sobre a política brasileira, o livro Onde Nascem os Monstros, o historiador Carlos Zacarias observa analítica e criticamente o bolsonarismo em função do caráter abertamente autoritário e de permanente confronto com a democracia liberal, o que tem sido prevalecente aqui no país desde o fim da ditadura. O historiador, escritor e professor da Universidade Federal da Bahia, Carlos Zacarias, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Tarde FM. Um prazer grande estar aqui com vocês. O senhor se propõe neste livro a interpretar social e historicamente o fenômeno do bolsonarismo a partir da eleição do presidente Jair Bolsonaro e chega a qual conclusão, professor? Bom, Jefferson, esse livro ele tenta, no curso de um processo, explicar um fenômeno do bolsonarismo, a ascensão da extrema-direita, o improvável que é ter alguém que passou 30 anos no Congresso Nacional sem apresentar um projeto, sem liderar nenhuma causa, sem ser importante. É uma tentativa de interpretar a ascensão da extrema-direita, que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, é um fenômeno internacional. A extrema-direita ganhou muito espaço no mundo depois da crise de 2008. Não é que as crises necessariamente levem a uma deriva autoritária nos países, mas em muitos países a crise e a situação de exasperação de setores que tinham expectativas de integração na vida, de terem empregabilidade, de terem comida na mesa. Em muitas circunstâncias, essa crise termina conduzindo alguns países a uma deriva autoritária, e nesses países há um processo de desdemocratização intenso. Em alguns casos, como é o caso brasileiro, um processo de ascensão da extrema-direita com características autoritárias, com permanente confronto à democracia. O que nós estamos assistindo no Brasil é exatamente isso, né? O Bolsonaro é um representante dessa extrema-direita que tradicionalmente na história, desde o fenômeno do fascismo histórico nos anos 20 e 30, a radicalização das direitas, ela tem uma tendência a se posicionar numa perspectiva fascista ou proto-fascista, né? Ou da família do fascismo. O bolsonarismo é exatamente isso. A gente tem visto cotidianamente esse enfrentamento à democracia que Bolsonaro faz, e o meu livro, Onde Nascem os Monstros, Extrema-Direita, Bolsonarismo e Performance Fascistas, é exatamente essa tentativa de interpretar esse fenômeno enquanto ele está transcorrendo, porque é bom que se diga, Jefferson, que os historiadores normalmente costumam acompanhar processos depois que eles se encerram, né, para a gente perceber exatamente a dimensão do processo. Contudo, há uma modalidade da história, que é a chamada história do tempo presente, que interpreta os fenômenos enquanto eles estão transcorrendo, como fazem politólogos, sociólogos e outros profissionais, outros especialistas estudiosos de outras áreas. Os historiadores também fazem isso. Então, o bolsonarismo está no curso, já há uma literatura bastante consistente sobre o assunto e uma compreensão consensual é que o bolsonarismo é um fenômeno autoritário. Não há consenso de que é fascista. Do meu ponto de vista, parece que seja a coisa mais próxima do fascismo que nós temos desde os anos 30, mas a minha tentativa é exatamente de interpretar esse fenômeno desde que ele ascendeu, né, ali em 2018, depois do golpe de 2016, depois de um processo de esgarçamento do tecido social que tinha sido constituído na nova república, e entender como é que ele se apresenta hoje diante da democracia e os riscos que ele representa para essa democracia. Professor, como o senhor observa, a ascensão da extrema-direita é um fenômeno internacional. Durante a pandemia, por exemplo, a gente viu grupos de extrema-direita ocupando ruas nos Estados Unidos, na Europa, contra a vacinação obrigatória. Só que aqui no Brasil essa narrativa não prosperou. Os alertas do presidente Jair Bolsonaro tiveram pouca eficácia nesse sentido, acabaram não dando origem a o que a gente poderia chamar de um movimento assim mais consistente de recusa à vacinação. A gente poderia falar que esse descompasso com correntes ultraconservadoras do hemisfério norte na pauta antivacina, por exemplo, ilustra que o bolsonarismo não é uma mera expressão local do trumpismo ou do neofascismo, mas um fenômeno essencialmente brasileiro? Essa identidade internacional ela é muito evidente, Jefferson. Aliás, o bolsonarismo e imagens do bolsonarismo, o filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele está imiscuído, está inserido em uma série de fóruns internacionais
com alguma expressão, né, expressão intelectual, mas a expressão que a extrema-direita costuma atribuir aos seus personagens. Isso é uma dimensão dessa articulação. A gente não pode compreender o fenômeno do bolsonarismo como uma expressão exclusivamente local, em função do fato de que, em seguida, em 2013, uma série de think tanks vinculados a organismos internacionais da extrema-direita, especialmente o Atlas Network, patrocinou grupos de extrema-direita, aqueles grupos que foram às ruas com a camisa da CBF Nike, a camisa verde e amarela, que encheram as ruas de milhões, né, vitaminados por um posicionamento da imprensa bastante equivocado em relação à Operação Lava Jato, uma espetacularização da corrupção e a atribuição da corrupção a um único partido, que foi o PT. Então, o que aconteceu é que esse fenômeno, ele tinha uma articulação internacional, ele permanece tendo, né? O bolsonarismo não é exatamente uma expressão do trumpismo no Brasil, mas tem essa vinculação internacional em função da presença dessas empresas, em função do guru do bolsonarismo que faleceu este ano, que é o Olavo de Carvalho, né, e sua discussão com Alexandre Dugin, o russo, né, uma figura também autoritária, e com o Steve Bannon, que era um dos artífices da campanha de Trump, depois brigou com ele. Então, essa inserção internacional é muito forte, muito evidente, e os analistas costumam buscar, né, ainda que não tenham encontrado os elementos mais robustos para confirmar isso, mas buscar, e com evidências já assim confirmadas, de que modo essas empresas, esses think tanks, né, essa rede internacional de extrema-direita financia, potencializa o fenômeno brasileiro. Em relação às vacinas, foi muito importante você colocar isso. Veja, o problema das vacinas nunca foi um problema no Brasil. Não há movimento anti-vacina no Brasil. Pelo menos não havia movimento anti-vacina no Brasil. As campanhas de vacinação que tiveram lugar no Brasil foram absolutamente exitosas, né? Todas elas conseguiram erradicar doenças que eram muito recorrentes no país e foram erradicadas em função do apoio maciço da população à vacina. O que acontece é que os antivax, né, são muito fortes nos Estados Unidos, especialmente nos setores mais interiorizados daquele país, em algumas regiões da Europa também, e eles exportaram essa perspectiva, que é uma perspectiva da extrema-direita negacionista, para o Brasil. Né? Felizmente, como você disse, não houve aquilo que Bolsonaro esperava, que foi um posicionamento francamente contrário à vacina. Então, nós tivemos uma campanha de vacinação que foi bem sucedida, em que pese que o governo federal não tenha feito uma única campanha sobre a Covid, não há uma publicidade na televisão sobre a Covid, não há uma publicidade sobre o significado do novo coronavírus, sobre a necessidade de tomar medidas profiláticas, de evitar o contágio, e depois de vacinação, você não viu uma campanha de vacinação na televisão. Então, com o governo federal jogando contra, foram os estados e municípios que conseguiram oferecer respostas à população, que felizmente acorreu, né, aos postos de saúde, se vacinou, e nessa altura nós temos inclusive o recrudescimento do coronavírus, porque na falta de uma medida publicitária mais eficaz da parte dos governos estaduais e dos municípios, as pessoas se retraem, né, e fica apenas a lembrança da ideia de que a economia está naufragando porque governos estaduais e municipais irresponsavelmente disseram para ficar em casa e a economia veio depois. Ou seja, se o movimento anti-vacina não foi muito forte no Brasil, não significa que agora ele não passa a ter alguma expressão em função do papel da extrema-direita brasileira, do bolsonarismo e do negacionismo que ela incorpora. Professor, quando você propõe o título do livro, eu acho que ele é uma provocação bem interessante, que é onde nascem os monstros. É possível determinar o local, o contexto exato onde esses monstros nascem, num momento em que ainda vivenciamos o crescimento desses monstros autoritários, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ou é ainda no sentido de uma provocação, de uma reflexão sobre o momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos fazendo com que esses monstros nasçam, cresçam e infelizmente se reproduzam? Fernando, a ideia do título Onde Nascem os Monstros é uma alusão a uma passagem de Antônio Gramsci, quando ele dizia e há situações na sociedade em que o velho já morreu e o novo ainda não nasceu, e nesse claro escuro que Gramsci localiza é exatamente onde nascem os monstros. Nós estamos numa encruzilhada da nossa história. Ela diz para a gente que
muito do país que a gente almejou, que a gente desejou, que a gente lutou para construir, um país que foi erigido na base de uma concertação governamental, chamada presidencialismo de coalizão e de nova república, com todos os percalços, com todos os problemas que ele teve, foi o máximo de democracia que nós alcançamos. É importante dizer que essa democracia, contudo, foi uma democracia muito limitada, uma democracia que modestamente, moderadamente, apenas incorporou os negros, as mulheres, né, os LGBTs, né, as pessoas com deficiência, tudo fruto de políticas públicas progressistas que eram políticas públicas almejadas, desejadas e reivindicadas por esses grupos de oprimidos, né? Contudo, esse período de democracia foi confrontado a partir de um momento em que uma crise se instala no mundo, essa crise percorre parte do mundo e chega ao Brasil ali no final de 2013, início de 2014, né? Ela já está antecedida por aquele momento de explosão social de 2013, uma explosão social que tinha um caráter progressivo, é preciso que se diga isso. Em 2013, em junho de 2013, quando as pessoas vão às ruas, primeiro pelo passe livre, né, primeiro contra o aumento de 20% das passagens, as reivindicações eram, sobretudo, reivindicações progressistas, reivindicações típicas dos movimentos sociais, e em algum ponto daquele transcurso, eu inclusive já escrevi sobre o assunto também, daqueles processos de junho, das chamadas jornadas de junho, aquele movimento foi capturado pelas extremas direitas, que intensificaram a sua agressividade contra os governos petistas, contra aquilo que parecia avanços na democracia brasileira, e o que a gente assistiu a partir dali foi esse dispositivo de esgarçamento cada vez mais intenso do tecido social brasileiro, até o golpe de 2016 e, em seguida, a ascensão do bolsonarismo, né? Então, assim, nós estamos numa encruzilhada histórica, nesse lugar em que o velho já morreu, o novo onde não nasceu, mas é nesse lugar específico em que os monstros nascem. É preciso que a gente tenha a clareza que, para impedir que os monstros nasçam, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que defender a democracia, defender as instituições, defender a imprensa livre e evitar que os monstros se instalem, se encastelem definitivamente nas nossas vidas e impeçam a gente de falar, impeçam a democracia de avançar e a nossa luta por justiça social de prosseguir como ela vinha nesses anos todos no Brasil. A gente vive um momento em que há um esfacelamento do tecido social e das relações entre os poderes da nossa república, especialmente com os ataques frontais entre o executivo e o judiciário, com o legislativo quase que inerte em um processo de aceitação. É possível prever o que nós teremos até o final de 2022 ou quem tiver esse poder vai ficar milionário? Eu acho que é a pergunta de $1 milhão de dólares, né, ou de libras, né, que vale mais do que o dólar e do que o euro, né, Fernando? Todo mundo quer saber. Mas, assim, não há nenhuma dúvida que o presidente da República confronta a democracia, confronta as instituições. Não é verdade que o judiciário está em confronto com o executivo, mas, ao contrário, é o executivo que está em permanente confronto com o judiciário, porque nunca na história desse país o judiciário foi tão acionado para fiscalizar o executivo, substituindo funções que eram, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, que tem estado calada em boa parte do tempo, né, substituindo funções que deveria ser do Legislativo, que tem a função de fiscalizar o Executivo, mas não está fazendo isso em virtude do acordo que foi feito entre Bolsonaro e o Centrão, e que faz com que Arthur Lira fique em cima de mais de 140 pedidos de impeachment, enquanto isso, usando o orçamento secreto para comprar trator superfaturado, comprar caminhão de lixo superfaturado, destinar dinheiro a prefeituras que se metem a gastar como querem, pagando 800 mil, R$1 milhão a cantores sertanejos, enquanto professores lutam para ganhar o piso. Então, é essa situação que a gente tem no Brasil, e a gente não pode prever o futuro, né? Os historiadores nunca preveem o futuro, mas, assim, também não vou me furtar a deixar de projetar tendências, né? Porque eu seria desonesto se dissesse que eu não trabalho com hipóteses e com tendências. O que a gente está vendo é que há essa disposição, né, de Bolsonaro na tentativa de tumultuar o processo eleitoral, de fazer com que os brasileiros acreditem que há fraude nas urnas eletrônicas, né, porque ele prepara o terreno
para, na circunstância de perder a eleição, o que hoje, né, seria muito provável, inclusive, que perdesse no primeiro turno, na circunstância de perder a eleição, tentar salvar o seu pescoço e dos seus filhos, né, porque eles têm muita implicação nesses 667 mil mortos, né, pela política genocida que foi praticada por esse governo em relação à pandemia. Ele tem responsabilidade pelo dizimar de tantos povos indígenas, pela forma desenfreada como o garimpo, o latifúndio, os pecuaristas avançam pela Amazônia, pelas queimadas todas, né, pelo desaparecimento, né, não posso irresponsavelmente imputar diretamente ao presidente, mas assim, o desaparecimento do jornalista e do ativista na Amazônia nesses dias, né, no Vale do Javari, lá na Amazônia, é uma coisa que exaspera a gente, que põe o mundo em atenção ao Brasil, né, e se o governo brasileiro não tem responsabilidade direta no que quer que tenha acontecido com eles, a gente teme pelo pior, porque há um processo de violência que tem abatido lideranças indígenas, lideranças de sem terra, lideranças das comunidades ribeirinhas da Amazônia, que avança sem nenhum freio. Esse governo tem responsabilidade por não mover uma palha, né, por não se empenhar, por sequer prestar solidariedade a esses personagens. Então, o que acontece, Fernando, é que nós estamos caminhando para uma situação em que o presidente da República pretende confrontar o judiciário, o legislativo e a democracia brasileira, tentando salvar o seu pescoço, e porque sabe que cometeu crimes, e parte desses crimes certamente estão ali, né, nos 100 anos de sigilo que ele colocou para tantas questões. Ou seja, é uma democracia sem nenhuma transparência, o governo não responde nenhum pedido da imprensa, só responde à imprensa que ele diretamente se relaciona e que lhe tece elogios. Isso é lamentável. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas sabe que até outubro a gente não vai ter boa coisa. Vai ser um processo muito intenso, o processo mais esgarçado, né, como você disse, né, desse momento político democrático, e a gente espera que os brasileiros saibam escolher bem e evitar o pior, impedir que esses monstros se encastelem e cessem, fechem, e essa deriva autoritária tem um curso, né, aquele que muitos estão apontando, que é o curso do fascismo, que é temeroso para qualquer um de nós. Dá vontade de ficar conversando mais aqui, professor, porque o tema é muito instigante, é sempre muito bom a gente procurar entender esse fenômeno e o atual momento político que a gente vivencia. Eu quero fazer uma última pergunta. O senhor acredita que o sentimento de, digamos, anti-institucionalidade, esse sentimento de descrédito às instituições, especialmente à justiça, o que acaba sendo uma das marcas do bolsonarismo, com as constantes ameaças desse movimento às instituições, à democracia, é um sentimento que já vinha sendo alimentado no Brasil e que, por isso mesmo, também justificaria a ascensão do bolsonarismo, restando às pessoas a família como estrutura de amparo e de afeto, o que também acaba sendo explorado muito por esse movimento? O Bolsonaro é um político paradoxalmente antissistêmico, né? Eu digo paradoxalmente porque ninguém esteve mais por dentro do sistema do que ele, né? É um cara que foi deputado por 28 anos, foi vereador por 2 anos, todos os seus filhos mais velhos com idade para isso são parlamentares, todos tiveram vida ligada à política. Então, a política é a expressão máxima do sistema, né? É muito raro que alguém que seja antissistêmico tenha expressão, né? O que acontece, Jefferson, é que o bolsonarismo é uma expressão de descontentamento de setores muito ressentidos da sociedade brasileira, que sempre foram marginais. Esses setores marginais, a gente costuma utilizar uma imagem, isso está também no livro, né? A imagem do tio do pavê, né? Do tio do churrasco, da tia do zap, né? Aquelas pessoas que constrangem os convivas, os comensais em eventos familiares, quando sentam à mesa para jantar, em ocasiões festivas, né? Constrange com piadas chulas, com piadas desagradáveis,
né, com respostas a todos os problemas do país, né, por exemplo, a questão dos impostos, né, a ideia de que o Estado pilha as pessoas, né, que o guarda só está ali fazendo a fiscalização para ter a mão molhada. Quer dizer, isso é uma cultura política instituída no país, que é uma cultura marginal, uma cultura localizada na vida das pessoas. Todo mundo conhece isso, mas ninguém imagina que esses outsiders, né, eles venham governar um país. Né, só numa circunstância extrema, não normal, de temperatura e pressão, como foi em 2018, que Bolsonaro podia ascender e vencer a eleição. Acontece que ele venceu com essa disposição antipolítica, anti-instituição, anti-judiciário, e é por isso que muitos de nós, e está lá no meu livro, associamos essa disposição com aquilo que está presente no fascismo histórico. Né? Os historiadores costumam fazer analogias, não para encaixar a realidade em conceitos, mas para perceber de que modo os conceitos dialogam com a realidade e, eventualmente, ligar a coisa a um nome. Né? Do meu ponto de vista, o Bolsonaro funciona no Brasil como um agitador fascista. Nós não temos um regime fascista, né? Aliás, a extrema-direita costuma dizer assim, porque disseram que ia acontecer isso, tal, e não aconteceu nada disso. Não, mas acontece, as coisas acontecem. O fascismo não é um dispositivo de instituição de uma ditadura da noite para o dia. O processo de fascistização da Itália foi um processo de alguns anos. O da Alemanha foi um processo anterior à ascensão de Hitler, em janeiro de 1933, né? E depois beneficiado pelo incêndio do Reichstag, que foi logo em fevereiro. Então, nós estamos com um processo de fascistização no Brasil, e esse processo de fascistização tem esse dispositivo antipolítico, anti-instituição, antidemocrático, que é a característica do fascismo, aquilo que permite a gente enxergar semelhanças, porque perceber como uma coisa funciona nos faz mais capazes de combater, né? E dito isso, Jefferson, eu sei que nós estamos acabando, eu quero convidar as pessoas, né, você vai me dar esse espaço, né, para irem amanhã, às 15h30, na Biblioteca Macedo Costa, da UFPA, o lançamento do livro Onde Nascem os Monstros, Extrema-Direita, Bolsonarismo e Performance Fascista. É um livro que está publicado pela Quarteto. Eu deixo já um abraço ao editor da Quarteto, José Carlos Santana, e a Elga Santana, que fez a capa, que é uma capa que é muito estimulante, que é muito sombria, né? E neste livro eu reúno uma série de artigos, de textos, em que eu reflito sobre o fenômeno do bolsonarismo nesses 2 anos, para que as pessoas também, investidas da capacidade de compreender o que acontece, tomem suas melhores decisões e que, se possível, também sejam capazes de enfrentar. Professor, parabéns pela obra, muito obrigado pela sua disponibilidade. Professor Carlos Zacarias, historiador, escritor, professor da UFBA, e que está com este novo livro, Onde Nascem os Monstros, Extrema-Direita, Bolsonarismo e Performance Fascista, que sai pela Quarteto Editora. Muito obrigado mais uma vez, um abraço e até uma próxima. Um abraço, Jefferson, um abraço, Fernando, um abraço, ouvintes da Tarde FM, e até a próxima vez. Agora são 7h57 na Tarde FM.